tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. E eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha gratidão pela oportunidade de estar podendo refletir com vocês sobre o tema de hoje, realizar esse trabalho que eu considero tão importante, que é esse trabalho de seguir criando espaços de diálogo, de reflexão, para que nós, apesar do distanciamento social, possamos continuar conectados, porque a conectividade, os vínculos, a distância física não impede a aproximação energética. Então, manter as atividades das casas espíritas é algo que eu considero de extrema importância neste momento, portanto, quero agradecer pelo convite e por poder estar neste momento fazendo essa troca com vocês. Eu agradeço muito e eu sou Isabel Guimarães e hoje eu gostaria de dialogar com vocês a respeito do argueiro e da trave.
Essa é uma passagem bastante conhecida do Evangelho. E eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês num aspecto, hoje, num aspecto mais psicológico, do sentido disso. Claro que está por trás disso, ou que é evidenciado, melhor dizendo, por esta passagem, é a questão do julgamento, né? Então, nós temos uma capacidade de julgar o outro de uma forma muito presente nas nossas relações. Então, o julgamento é algo muito presente. E, em geral, esse julgamento, ele é fruto da nossa ignorância. O julgamento esbarra nas nossas limitações. Quando eu não consigo compreender o outro, então eu julgo. E esse julgamento perpassa por algo que nós, na psicologia, chamamos de projeção de sombra. Então, o que seria a sombra? Veja, nós somos espíritos. Nós temos uma estrutura psíquica que fica localizada no nosso perispírito, que guarda todas as resultantes de todas as experiências que nós vivemos desde lá do reino mineral até a atual encarnação. E claro, como nós somos criaturas imperfeitas, ou seja, nós ainda estamos nos formando como espíritos imortais que somos, então existem determinados aspectos a nosso respeito que estão guardados no nosso inconsciente que nós desconhecemos. E uma das coisas que nós costumamos desconhecer a nosso respeito são os nossos aspectos sombrios. São as nossas inferioridades, as nossas limitações, aqueles sentimentos que nós não gostaríamos de ter, mas que ainda temos, como disse Paulo de Tarso, né? Por que eu não faço todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero? Eu acho que ele traduz aí exatamente essa nossa luta entre aquela pessoa que nós gostaríamos de ser e aquilo que nós realmente ainda conseguimos ser. E muitas vezes há uma distância entre essas projeções, né? A minha projeção do que eu quero ser e aquilo que eu consigo ser. E dentre esses desafios para o espírito está exatamente esse aspecto sombrio, porque é tudo aquilo que é aceitável, seja na sua família, seja no núcleo familiar que você cresceu, seja no extrato social que você cresceu, seja no país, na cultura que você nasceu. Tudo que é aceitável forma a nossa persona e é a face que nós apresentamos ao mundo. E tudo aquilo que é condenado, nós jogamos na sombra. Então, nós estruturamos a nossa persona a partir do que é aceito. E aí eu pergunto para vocês, onde fica em nós o não aceito? Onde fica em nós aquilo que é considerado em uma família, em uma sociedade, errado, feio, os tabus, enfim, onde fica em nós as nossas inferioridades, a nossa ignorância em relação às coisas, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa inveja, a nossa sede de poder, onde fica em nós tudo isso? Tudo isso fica no nosso inconsciente. E, entretanto, apesar de estar no nosso inconsciente, atua na nossa consciência. E quanto mais nós ignoramos essas questões a nosso respeito, mais nós fazemos o que eu disse no início, que é a projeção da sombra. Então, quando Jesus chama a atenção para que você olhe primeiro para si, né? Porque você vê o argueiro no olho do irmão, não vê a trave no seu, ou vice-versa, vê a trave no outro, não vê o argueiro no seu olho, significa que você está prestando pouca atenção em você, significa que você está projetando no outro aquilo que lhe pertence. E isso, gente, é muito comum acontecer. E muitas vezes nasce exatamente da nossa ignorância a nosso próprio respeito. Como nós negamos a nossa sombra, nós acabamos por projetar esta sombra em outras pessoas. A sombra é o conjunto das inferioridades que nós não gostaríamos de ter e temos.
Então, o arquétipo da sombra está presente em todos os seres humanos. Por mais que um ser humano seja avançado no sentido espiritual, ainda assim ele vai ter um aspecto sombrio, porque ele vai ter aspectos que ele reprimiu durante a estruturação da personalidade dele ou dela. Então, entender isso é fundamental para que a gente possa se apropriar das mensagens de Jesus de uma forma prática, no sentido de fazer diferença em nossas vidas. Nós precisamos tirar o evangelho de um lugar que é letra morta, que é repetição apenas, que a gente decora, para transformar em algo vivo. E esse algo vivo é exatamente a transformação daquilo que é teórico em uma prática de vida. Tudo que está no Evangelho é possível para nós incorporarmos à nossa vida, agirmos e atuarmos de acordo com o Evangelho diante das situações, diante dos desafios da vida, porque Jesus, ele não falou para uma época, um lugar, para homens ou para mulheres, ele falou para o espírito imortal. Então ele falou para nós, assim como ele falou ontem, hoje a palavra dele ainda está valendo, porque ele falou para o espírito imortal. Por isso, aliás, que ele usou metáforas, porque a metáfora, a linguagem simbólica, é a linguagem do inconsciente, portanto, é a linguagem que alcança as camadas mais profundas do nosso psiquismo. Então, é fundamental compreender que existe em nós esse aspecto sombrio, porque a sombra pede luz. Se você, como espírito em formação, não se dar conta de que existem aspectos a serem trabalhados, aspectos a serem transformados, você pode assumir um lugar que na verdade é um dublê, um personagem que você mostra para o mundo que não corresponde à verdade do seu mundo interno. E o esforço que nós precisamos fazer é o de viver em coerência, que nosso mundo interno reflita fora e que o fora influencie dentro, e nesta troca a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. Perceber as nossas inferioridades e perceber os nossos aspectos sombrios não significa de forma alguma assumir um lugar de inferioridade. Significa assumir uma realidade interna e atuar para transformá-la, porque aquilo que a gente nega, aquilo que a gente desconhece não pode ser transformado. Eu só posso transformar o que eu reconheço. E eu pergunto a vocês, como nós vamos evoluir se não fizermos o reconhecimento verdadeiro, autêntico das nossas mazelas, daquilo que nós precisamos ainda corrigir, daquilo que está ainda nos aprisionando para que nós não passemos de um degrau para um degrau mais elevado dentro dessa escalada evolutiva. Então, reconhecer a sombra é perguntar por que eu me incomodo tanto com a questão do outro, porque nós somos tão precisos, né, em enxergarmos o mal no outro e não conseguimos enxergar o mal em nós. Às vezes até dizemos, não, eu ainda sou assim, ainda estou nessa, o espírita gosta muito disso, né? Eu ainda tenho muito que evoluir, mas às vezes esta pessoa que faz esse discurso, ela tem uma atitude que não é coerente com esse discurso, porque ao mesmo tempo que ela diz, mas ela se coloca como alguém que já está em um patamar de superioridade. Nós precisamos compreender que isso existe e lutar para desconstruir isso, para construirmos uma evolução verdadeira, autêntica. Então, olhar para o defeito do outro, apontar o defeito do outro, em geral, quando a gente faz assim, né, a gente aponta, tem 3 dedos aqui apontando para a gente. Isso quer dizer alguma coisa. Isso quer dizer que aquilo que eu estou enxergando no outro também me pertence. Não é que o outro não tenha não, tá, gente? Não vamos cair nesse lugar comum que é uma psicologizez
que criaram e as pessoas saem falando sem realmente se apropriarem do significado disso. Não é que aquilo que a gente projeta no outro, não é que o outro não tenha exatamente. Se o outro serve de alvo de projeção, é porque algo daquilo que a gente está dizendo a pessoa tem. Mas eu também tenho, porque eu não posso enxergar aquilo que eu não tenho. Eu não posso perceber e enxergar aquilo que eu desconheço. Então, todo defeito, todo mal que eu reconheço no outro é porque eu sei do que se trata. E se eu sei do que se trata é porque ele também mora em mim. A questão toda é de que escolha eu faço. Se eu corajosamente escolho enxergar aquilo que está em mim, as minhas mazelas, os meus defeitos, ou se eu fico superficialmente apenas apontando o defeito do outro, apenas apontando o erro do outro, sem me dar conta dos meus próprios equívocos, dos meus próprios limites. Porque o processo de evolução, ele se dá a partir desse reconhecimento. Então, você não pode se voltar para enxergar o defeito do outro e se limitar na hora de enxergar os seus próprios defeitos, os seus próprios limites, porque é só a partir do reconhecimento desses limites que nós vamos conseguir transcendê-los e irmos adiante. Isso é um grande desafio. É um grande desafio para o espírito imortal, porque o julgamento ele chega de uma forma muito fácil para a gente, né? Olhar e perceber e apontar o defeito do outro é algo muito fácil. É algo que as pessoas fazem cotidianamente sem se darem conta de que estão esbarrando nos seus próprios limites, porque se assim não fosse, compreenderíamos o outro. Então, é o nosso limite que não permite essa compreensão. Então, como eu não consigo compreender, como a minha ignorância em relação àquele acontecimento, ela existe, então eu emito um julgamento. E pior, tem pessoas que emitem um julgamento e é eterno, né? É perpétuo, porque tem um episódio com a pessoa, o tempo passa, os anos se passam, as experiências são vividas por um para o outro, e quando a pessoa reencontra aquela pessoa, aquele desafeto, aquele que ocasionou uma situação desagradável, a pessoa ainda está com esse mesmo olhar sobre o outro, como se não existisse a possibilidade do outro ter mudado. E, em geral, o julgamento nos conduz a um sentenciamento. Então, você julga, condena e sentencia o outro, muitas vezes sem que o outro sequer se dê conta que passou por esse tribunal. É preciso treinar para desconstruir essa forma de relação. É preciso que a gente aprimore relações mais autênticas, mais verdadeiras, relações nas quais as pessoas conseguem dialogar umas com as outras, porque não é que a gente não possa falar dos defeitos, não é que a gente não possa dialogar sobre isso. Uma coisa é eu chamar o outro para dialogar sobre algo que eu estou percebendo. A outra é o meu julgamento e o meu sentenciamento em relação ao outro. Em geral, eu falo para todos, menos para quem deveria escutar. Isso se dá quase sempre pela minha incapacidade de lidar com a situação de frente. Nós queremos fugir de situações constrangedoras. Então falamos com um, falamos com outro, fazemos uma coisa horrível falando com um, com o outro e não nos dirigimos à pessoa a quem deveríamos sentar, dialogar, porque a gente não sabe o que esperar, né? Essa é que é a verdade. Primeiro, você não quer criar nenhuma situação constrangedora. Segundo, o outro pode ficar muito chateado com você e, em geral, isso acontece, tá, gente? Quando nós apontamos uma questão de sombra do outro, o outro sempre reage muito mal, porque a sombra faz parte das nossas inferioridades. E quem é que quer ter contato com as suas inferioridades, não é mesmo? Só que este contato é vital para que você possa galgar o degrau da evolução. Se você não tem esse embate interno com as suas questões de sombra, você não consegue avançar. Você fica estagnado, estagnada, sem avançar no seu processo evolutivo por conta de ficar o tempo inteiro se defendendo
se preservando de fazer esse enfrentamento. É preciso olhar-se no espelho e dizer assim, eu ainda tenho esse, aquele defeito, essa, aquela limitação, e eu preciso trabalhar bastante para superá-las. Aí sim, aí a roda, né, da evolução, ela começa a girar a partir dessa tomada de consciência. Você não pode seguir sendo um dublê de si mesmo. Você não pode seguir projetando aquilo que é seu sempre no outro. E nós fazemos isso muito, né? A sociedade brasileira é uma sociedade do julgamento do apedrejamento, porque o apedrejamento agora é virtual, mas é um apedrejamento das pessoas. O julgamento vem muito rápido, as pessoas mal se apropriam do que realmente está acontecendo, não se informam, mas julgam. Julgam muitas vezes pelo olhar e pelo viés de alguém que também não sabe o que realmente se passou. Então nós precisamos ter um olhar espiritual sobre as coisas, porque aquilo que nós estamos percebendo no outro, aquele episódio, aquela situação, nós precisamos desse olhar espiritual, porque existem mais coisas acontecendo por trás daquilo ali. Eu sempre me pergunto, quando alguém traz uma situação, seja um crime hediondo, seja uma situação difícil, complicada, uma traição, seja o que for que está acontecendo ali, uma desagregação familiar, eu sempre me pergunto o que está acontecendo, que eu não estou percebendo, o que está acontecendo por trás. Que capítulo é esse da história desses espíritos que eu estou assistindo? Eu tenho certeza que existem relações anteriores e que existirão relações posteriores. Então eu preciso olhar para esse episódio como um episódio de ajuste, eu preciso olhar para essa situação como uma situação de oportunidade, de encontros, de reencontros, de perdão, de resgate, de estabelecimento também de novas relações, porque o espírito ele segue com antigos afetos e desafetos, mas também com novos afetos e desafetos a cada encarnação, porque isso faz parte do processo de evolução. Não queira ser aquela pessoa que, não, eu estou bem com todo mundo. Não é possível estar bem com todos, porque o fato de você ser quem você é pode incomodar alguém. O fato de você pensar da forma como você pensa pode incomodar alguém, ainda quando nós não queremos, ainda quando nós não temos intenção. Porque a vida e o grande laboratório, que é o planeta Terra para o espírito imortal, é exatamente de acomodação dessas diferenças, de acomodação dessas percepções de mundo, dessa forma de ver o mundo de cada um. E aí nós precisamos ir ajustando isso. E para que nós possamos fazer esse ajuste e construirmos uma sociedade que nós queremos, que nós pregamos inclusive, nós precisamos abandonar este apontar de dedo para o defeito do outro, na intencionalidade de uma suposta superioridade. Porque a maioria das vezes em que se aponta não com um propósito construtivo. Porque isso é possível. Você pode sim dialogar com o outro sobre algo que você percebe e que você acha que não é legal, você acha que poderia melhorar e poderia mudar. Quando isso é feito, recheado, né, com o amor, com o respeito, com o desejo de ver o outro crescer, em geral o diálogo é possível e se estabelece. Porém, muitas vezes, esse apontar de defeitos é alimentado pela nossa vaidade, é alimentado pelo nosso ego na intenção de mostrarmos àquela pessoa ou aquele grupo ou ao mundo o quanto aquela pessoa é errada e o quanto eu sou certa. Então isso me coloca numa hierarquia em relação ao outro. Se o desejo é de hierarquia, certamente que vocês caem exatamente nesta passagem, né? Você está vendo o argueiro no olho do outro e não está vendo a trave no seu próprio olho. Você não está conseguindo enxergar os seus próprios limites e defeitos e por isso está projetando no outro. Existem pessoas que agem assim, sempre projetando, sempre o problema estar no outro. Eu digo uma coisa para vocês sem medo de errar, o problema nunca está no outro. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que você está errado e que está todo mundo certo. Não, eu estou querendo dizer
com o problema nunca é do outro, porque quem tem que lidar com aquilo que lhe incomoda é você. Por isso o problema é seu no sentido de saber como você vai lidar com aquilo. Fazer críticas ao outro pode ser um hábito saudável em determinados momentos. Agora, é preciso que você se pergunte de uma forma muito verdadeira qual é a sua intencionalidade com isso. Qual é a intenção? Isso vai fazer bem? Outro dia eu conversava com uma pessoa exatamente isso e eu questionava e dizia assim, mas para que você foi contar isso? Isso trouxe o que de benefício para as pessoas? Não trouxe nada. E ainda trouxe malefícios. Então existem coisas que a gente não precisa colocar. Você tem que se perguntar se isso vai fazer bem para alguém, para alguma coisa, ou que se for só pela sua satisfação, para satisfazer o seu ego no sentido de se sentir melhor do que o outro ou superior ao outro, silencie. Aprenda a domar esse defeito, né, do ego de querer esse lugar de superioridade. Então apontar o defeito do outro é fácil. Se a gente pudesse, na verdade, mergulhar na vida e no coração de cada pessoa que a gente aponta, muitas vezes de uma maneira feroz, dura, os defeitos, será que nós pensaríamos da mesma forma? E se nós olhássemos para nós mesmos e fôssemos 100% sinceros? Porque esta passagem me lembra uma outra, que é da mulher adúltera, né? Quando Jesus diz assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E eu vejo muitas vezes as pessoas fazendo críticas muito duras às outras e sem olhar para si, sem enxergar, sem perceber, porque a projeção dos nossos defeitos no outro é uma realidade. Você enxerga no outro aquilo que está em você. Como eu disse, não é que não tenha no outro também, mas também está em você. E quantas vezes nós somos críticos ferozes do outro porque queremos, de qualquer forma, resolver algo que na verdade está dentro da gente através do outro. Então, antes de apontar o defeito para o outro, olhe para você. Primeiro, você se pergunte se de fato vale a pena falar sobre aquilo. Segundo, você se pergunte se realmente aquilo é do outro ou aquilo lhe pertence. E terceiro, qual é a sua intencionalidade? Porque se dialogar com o outro sobre um defeito, sobre um erro, sobre um equívoco, for na intencionalidade construtiva, se existir amor no seu coração por aquela pessoa, se existir um desejo sincero de ver aquela pessoa melhor, ótimo, é por aí o caminho. Mas se nada disso existe, volte para você. Volte para você para se perguntar por que você precisa apontar esse defeito do outro. Que necessidade é essa que você tem de apontar para o outro, apontar os erros do outro? E existem pessoas que fazem isso o tempo inteiro porque não conseguem olhar para si mesmo, porque não conseguem lidar com sua própria sombra, porque é uma tarefa difícil. Lidar com as nossas mazelas. Paulo de Tarso, ele dizia assim, por que eu não consigo fazer todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero? Essa fala, ele está traduzindo os aspectos sombrios dele, ou seja, ele está dizendo, tem algo dentro de mim que faz o mal sem que eu queira fazer, mas faz. Por quê? Porque tem algo dentro dele que é rebelde, que é indomável, e é nossa sombra que é rebelde, e que nós precisamos. E qual é a forma de lidar, então, Bel, com a sombra? É reconhecê-la. A sombra, ela quer luz. Então, eu preciso trazer à luz da minha consciência os meus defeitos, as minhas limitações, para trabalhar. De que forma é que eu vou trabalhar isso? Existem inúmeras maneiras, mas o reconhecimento, ele é fundamental. Então, antes de apontar o seu dedo para o defeito do outro, procure trabalhar em si os seus próprios defeitos. Procure estar sempre atento aos seus próprios defeitos e limites, porque essa é a melhor forma. E isso nos conecta a outra coisa extremamente importante, nos conecta à humildade.
Então, nos conecta a um sentimento de solidariedade, de empatia para com o erro do outro. E quando eu estou dizendo isso, não é passar a mão pela cabeça, ou como se diz no modernês, passar pano, não é fazer isso, mas é ter um sentimento de empatia, de solidariedade para com o outro, é trabalhar no sentido de ajudar a si mesmo e ao outro nesse processo de melhora. Isso é válido, isso vai ser importante dentro do seu processo de evolução, mas quando você simplesmente vive a apontar os defeitos dos outros, sem que isso seja frutífero, numa coisa estéril, numa coisa que só semeia a desavença ou magoa o outro para nada, aí você tem que parar para refletir. Você tem que ver os dedinhos assim apontados para você e você tem que dizer assim, por que mesmo que eu estou com essa necessidade de apontar esse defeito do outro? É porque eu quero ajudá-lo ou porque eu quero me sentir melhor e superior ao outro? Esses questionamentos, eles são muito importantes, meus amigos e minhas amigas. Aliás, nós precisamos fazer isso com muitas coisas. Nós precisamos estar constantemente atentos, atentas a nós mesmos. É a autoconsciência amorosa. Eu preciso estar atenta ao que eu sinto, ao que eu penso, a como eu ajo, porque eu preciso trazer para mim a responsabilidade do meu processo de evolução, a responsabilidade da minha encarnação. Eu não posso designar isso, eu não posso ficar me autoavaliando a partir da comparação com o outro, se o outro é melhor, se o outro é pior. Não se compare com ninguém além de si mesmo, no sentido de ver o quanto você está melhorando, ver como você pensava e como você pensa agora, ver o que você já fez e como você deseja fazer a partir de agora. Então não julgueis, meus amigos, minhas amigas, sempre se pergunte, né? O que é que eu vejo no outro que está em mim? Por que esse defeito do outro me incomoda tanto? O que eu preciso desenvolver em mim para ser capaz de compreender esse limite, esse defeito do outro? Aí sim, aí você está encontrando um caminho que vai contribuir para o seu processo evolutivo. Ao invés de você ficar estagnado, você vai andar ou você vai escalar, porque eu imagino sempre, eu gosto de metáfora, eu imagino sempre que a evolução é uma escadaria assim, né, cheia de degraus, que você vai pouco a pouco galgando um ou outro, as experiências vão acontecendo e você vai enxergando as coisas de uma forma mais ampla, você vai enxergando as coisas de uma forma melhor. Então, recolha a sua projeção de sombra, traga isso para dentro de você e procure compreender o que há em você que precisa ser melhorado antes de você estar apontando para o outro, tentando se auto-justificar ou tentando minimizar aqueles defeitos que são seus, apontando os erros e os defeitos do outro. É preciso compreender que nós vivemos em um planeta, que isso aqui é um grande laboratório de experiências para todos os que aqui vivem e todos os encarnados estão em processo de aprendizado. Então, tenhamos cuidado com o julgamento do outro, tenhamos cuidado com o apontar de erros do outro de uma forma muitas vezes até violenta, muitas vezes insuflando o ataque àquela pessoa. Nós precisamos parar para refletir sobre o que realmente nós queremos no sentido da contribuição para uma sociedade melhor, para vivermos melhor e em paz. Para isso, nós precisamos olhar primeiro para dentro, para depois sim olhar para fora, e assim mesmo, esse olhar para fora deve vir sempre revestido de um desejo sincero de contribuir com o crescimento do outro e não simplesmente apontar-lhes os defeitos. Que nós possamos fazer dessas experiências e dessa encarnação um aprendizado no sentido de não julgarmos, no sentido de não apontarmos os defeitos do outro, mas usar como uma grande oportunidade de olhar para dentro. Se você quer mudar o mundo, se você quer melhorar o mundo,
mude a si mesmo, mude o seu olhar sobre o mundo, que o mundo muda. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigada por compartilharem comigo essa breve reflexão. Fiquem em paz e com muita, muita saúde. É o meu mais profundo desejo a cada um de vocês e a todos nós. Um grande beijo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor,